Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class. Today our class number 51. Tudo bem com vocês? Hoje então, aula 51, nossa aula de inglês. E lembre, você precisa acessar lá o seu Google Classroom, responder as atividades para garantir a sua frequência. Lembre que o seu professor também deixa recadinhos no mural para você, ele posta atividades que você deve fazer para que ele possa corrigir e lançar a sua nota também. Tá? Então lembre que além da presença tem também as atividades do seu professor. E também alguns professores estão marcando o Meet, que é aquela reunião que é feita através do Google Classroom. É lá que você vai interagir com seus colegas de sala, com o seu professor. Então não perca! Entre lá, esteja atualizado, leia os recadinhos e mantenha uma rotina de estudo, ok? Bom, vamos revisar o que nós estudamos aula passada? Bom, nós lemos e interpretamos Comic Strip e revisamos o Present Perfect. Lembra que eu falei para vocês? A aula passada foi a parte 1 e a aula de hoje nós vamos fazer a revisão parte 2. Nessa aula nós vamos estudar um website que é um tradutor online e nós vamos também continuar revisando o Present Perfect, que é ali a nossa parte 2 da revisão. Vamos fazer um warming up? Lembram o que é isso? Um aquecimento? Vamos aquecer para entrarmos aí nesse assunto. Três perguntinhas para vocês. How often do you use a dictionary or an online translator? Com que frequência você usa o dicionário? Pode ser aquele dicionário, né, tradicional, papel, ou o tradutor online. Eu coloquei aqui no cantinho para vocês alguns advérbios de frequência que vai ajudar vocês na hora de responder a pergunta número 1. Então, se você não lembra, como diz sempre, tá ali, ó, always, usually, normalmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, rarely, raramente e never, nunca. Então, veja que você pode usar esses advérbios ali para indicar com que frequência que você usa o dicionário ou um tradutor online. Number 2, which do you prefer? Qual deles você prefere? Você prefere o tradicional mesmo, o que você pode pegar, folhear, manusear o dicionário? Ou você prefere o online que você pode consultar ali no computador, no celular? E number 3, in what situation do you use it? Em que situação você usa o dicionário ou o tradutor? To find the meaning of the word, para encontrar o significado das palavras. Você usa o dicionário para listen the pronunciation of the words, para ouvir a pronúncia das palavras, no caso do dicionário online. Ou se você usa o dicionário papel, você pode usar então para ver a pronúncia, porque no dicionário papel tem também a transcrição fonética. Você não vai conseguir ouvir a pronúncia, mas você vai conseguir ver, ler lá no dicionário a transcrição fonética, a maneira de se pronunciar a palavra. Ou você usa o dicionário quando você to know how the words are written, para você saber como que as palavras são escritas. Quando você tem aquela dúvida, eu não sei se written escreve com 2 T ou se é com um T só, você usa esse recurso do dicionário ou tradutor para verificar como que escreve a palavra, você pode marcar aqui mais de uma opção. Se você usa o dicionário ou o tradutor para os 3, você pode marcar as 3 opções sem problema.
E aí, essas respostas, elas são pessoais, então não existe uma correção, mas a gente só vai comentar um pouquinho, né? Então, ali era para você ter respondido a frequência que você usa, se você usa sempre, você vai responder I always use a dictionary, tá? Então, é tranquilo ali para responder. Qual que você prefere também é pessoal. Eu, particularmente, prefiro o tradutor online, porque está mais acessível, né? Às vezes você está ali trabalhando, estudando no computador, o online está mais acessível, né? Mas de repente, se você está lá na escola, não tem acesso à internet, não consegue usar online, aí o dicionário papel vai ajudar nesse caso. Que situações que você usa? Veja, eu trouxe 3 situações aqui que são as situações mais comuns que nós usamos no dicionário. Tá? Então, você pode ter marcado a 3 ou às vezes falar, não, para escrita eu nunca usei, ou para pronúncia também não. Mas você tem que marcar aqui quais você pode usar. E, na verdade, você pode usar para as 3 situações. Você pode ver o significado, ver a pronúncia e ver também como que a palavra é escrita, se você tem alguma dúvida na grafia ali da palavra. Vamos relembrar um pouquinho sobre website. Nós já estudamos isso em uma das nossas aulas, esse gênero textual, e a gente vai relembrar um pouquinho. Do you remember what a website is? Você se lembra o que é um website? We've studied it recently. Nós estudamos isso recentemente. Vamos lá então. Website é um espaço na web, na rede, né? Podemos dizer que é um endereço virtual de qualquer pessoa física ou jurídica que pode ser acessado pela rede mundial de computadores. Então, nós já aprendemos que o website é um endereço, só que um endereço eletrônico de uma página que pode ser de uma pessoa ou pode ser de uma empresa, certo? E a gente consegue acessar esse endereço pela internet, pela rede mundial de computadores. Vamos revisar um pouquinho do Present Perfect antes da gente entrar num exemplo de website que nós vamos trabalhar nessa aula hoje. Vamos fazer aqui a revisão do Present Perfect. Eu peguei a frase que nós vimos agora há pouco. We've studied website recently. Nós estudamos website recentemente. Veja, nós temos ali uma frase afirmativa. Como que ela é estruturada? Nós temos o sujeito da frase, que é we, o verbo have ou has, que no caso aqui está abreviado, eu posso usar abreviado ou não, e tem o verbo principal, que é o verbo study, no particípio passado. Como é que ele fica então no particípio passado? Eu acrescento o ed lá no final, então fica studied. E no negativo, nós já vimos inclusive na revisão da aula passada que eu tenho que acrescentar o not depois do have ou do has, e posso também usá-lo de uma forma abreviada. Vai ficar haven't ou hasn't. E na forma interrogativa, nós temos o have ou has que vem antes do sujeito na frase. Tá? Então, eu mudo aqui o have, que vinha depois do sujeito, para antes do sujeito, para transformar essa frase numa forma interrogativa, em uma pergunta. E vamos revisar também os advérbios que nós usamos no Present Perfect e que eles vêm sempre antes do verbo principal. Esses 4 que nós estudamos na aula passada. Nós temos o ever, que é já, usamos em frases interrogativas, o never, que é nunca, usamos em frases afirmativas com sentido negativo, e already é já, usamos em frases afirmativas também. E o just é para indicar uma ação que foi concluída recentemente, algo que acabou de acontecer, aí nós usamos o just. Nós vamos falar um pouquinho do website Google Translate, que é o Google Tradutor, que vocês já conhecem. Have you ever used Google Translate? Qual tempo verbal foi usado nessa pergunta acima? Usei aqui o Simple Present, o Present Perfect, o Simple Past ou o Future. Qual dos 4 tempos verbais nós usamos ali? Veja que nós acabamos de revisar a estrutura do Present Perfect. Veja como que a frase ali está estruturada. E na número 5, responda a pergunta usando already or never. Então, essa pergunta que eu fiz ali em cima, have you ever used Google Translate? Você vai responder na 5, certo? Mas eu quero que você responda usando os 2 advérbios, um dos 2, se a resposta for sim ou não, ok?
Vamos conferir a resposta de vocês então? Qual tempo verbal foi usado nessa frase? Nós temos ali o present perfect, né, que nós usamos. Dá pra gente saber por causa da estrutura. Nós temos o have e depois o verbo no particípio passado. E na número 5, era para você responder usando already or never. Na frase afirmativa, se você respondeu que sim, que você já usou o Google Tradutor, você vai responder yes, I've already used the Google Translate. Ou, se você nunca usou, você vai responder no, I've never. Veja que o already e o never vem depois do have, ok? É importante vocês lembrarem disso. Use the Google Translate. E agora, eu coloquei uma situação aqui para vocês analisarem e a gente perceber alguns usos ali do Google Translator. Eu quero um vestido com manga, mas eu não sei como escrever manga em inglês. Então eu sei escrever toda a frase, mas eu não sei manga em inglês. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou recorrer ao Google Translate, a um tradutor online. E aí lá no tradutor eu vou digitar a palavra que eu quero em português. Então, lembre que aqui, ó, eu vou escolher o idioma que eu quero colocar a palavra. Então, eu estou usando a palavra em português, eu deixo aqui em português. E digito a palavra ali. Ele vai trazer do outro lado, também eu tenho que escolher aqui, às vezes ele traz automático, às vezes não, você precisa colocar ali qual é o idioma que você quer a tradução. Então, ele trouxe para mim que manga, no português, significa mango em inglês, ok? E nós temos aqui embaixo, vejam que ele abre uma aba aqui embaixo também com as traduções de manga, porque as palavras, elas têm às vezes mais de um sentido dependendo do contexto. Quando eu digito uma palavra isolada no tradutor online, eu não tenho um contexto, ele não sabe em qual contexto que eu quero usar essa palavra. Então ele vai trazer uma tradução ali, uma definição, mas embaixo ele abre uma outra telinha com mais opções. Então, eu tenho mango, mas tenho também sleeve e arm. Ó, veja que eu tenho 3 possibilidades de uso dessa palavra, ok? Então, a gente vai ver mais detalhado ali no próximo, ó. Então, eu trouxe a atividade 6 para vocês, ó. Traduções de manga que ele traz lá naquele quadradinho aí embaixo. Traz a classe da palavra, que é um substantivo, que é um nome, sleeve, que significa manga, luva, casquilho e bucha, ou mango, que significa mango ou mangueira. Então, de acordo com as traduções acima, relacione as palavras com a imagem. Se eu quero, na minha frase, dizer que eu quero um vestido com manga, qual palavra que eu vou usar? Qual significa ali a fruta e qual significa a manga, que é a que eu quero usar? Vou dar um tempinho aí, é bem rapidinho e eu já volto. Então, vejam lá, qual significado tem para manga, né? Então, manga em inglês é mango, se eu quiser a manga fruta. Agora, se eu quiser a manga do vestido, aí é sleeve,
Tá? Então vejam que eu posso ter mais de um. Então não é simplesmente você pegar uma palavra em português, colocar no tradutor e pegar já lá o primeiro significado e colocar na sua frase. Você precisa ter essa preocupação se aquela palavra é condizente com aquele contexto. De repente lá na minha frase eu coloquei mango, mas eu não quero um vestido com frutas no vestido, eu quero um vestido com manga. Então percebam que aqui é um exemplo simples, mas de repente uma palavra que não é muito conhecida, você pode usá-la num contexto que não vai estar adequado, certo? Então uma sugestão que eu dou para vocês é que, além de você perceber as outras possibilidades de uso dessa palavra, se mesmo assim você ficou em dúvida, vai lá na internet, em imagens, e digita mango. Quando você digitar mango, ele vai trazer as imagens, e aí você já tem certeza se mango é a manga que você realmente quer usar dentro daquele contexto. É uma dica. Continuando ali, vamos explorar um pouco mais desse website. Nós temos a opção, eu mostrei lá no primeiro slide, que é esse que está aqui, que nós digitamos aqui, né? Escolhemos português como idioma e digitamos a palavra manga em português. Mas eu posso colocar a opção de detectar idioma. Veja que é a primeira opção que eu tenho aqui. Quando eu uso essa função, ele vai automaticamente, quando a opção detectar é selecionada, o tradutor passa a analisar o texto original e determinar automaticamente qual é a língua dele. Então, de repente tem uma palavra lá que eu não tenho certeza se aquela palavra é em inglês, e eu quero saber o significado dela. Eu posso jogar aqui detectar idioma, digitar a palavra, automaticamente ele vai me trazer o significado, vai trazer aqui para mim qual é o idioma usado. A gente já vai ver no próximo slide ali. Aqui, se eu sei qual é o idioma e eu quero escolher, não quero nem inglês, nem português, eu quero outro idioma, eu posso clicar aqui e selecionar o idioma. Então, quando vocês estiverem usando, clique lá para vocês verem. Tem uma relação muito grande de idiomas que você pode usar aqui. Então, você pode selecionar aqui, na palavra que você vai colocar, e depois selecionar em qual língua, em qual idioma que você quer a tradução. Outra opção que tem também é essas duas flechinhas aqui. Para que serve? Se você clicar nessas duas flechinhas, ele vai inverter. Aqui está de português para inglês. Usando a flechinha, ele vai trocar, vai trazer de inglês para português, ok? Então, você não precisa digitar tudo de novo, é só clicar aqui que ele vai fazer a inversão. Então, aqui, veja no slide anterior, eu coloquei detectar idioma. Quando eu clico, ok, lá no detectar idioma, coloquei a língua ali, ele vai trazer para mim, eu digitei mango, né? E pedi para ele detectar o idioma. Ele já trouxe aqui, inglês detectado. Então, ele já detectou que aquela palavra vem do idioma inglês e traz a tradução em português, que aqui sim você tem que escolher qual é o idioma que você quer que traga a tradução. Outra coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma ferramenta assim bem útil dentro do Google Tradutor, é a transcrição fonética. Aqui temos a transcrição fonética e logo abaixo você pode ouvir a palavra falada clicando na imagem do alto-falante. Então, eu tenho em dúvida, eu não sei como que eu pronuncio essa palavra. Além de ler a transcrição aqui, professora, mas não ajudou muito essa transcrição aí não. O que você pode fazer? Clica no alto-falantezinho que ele vai trazer para você a transcrição. Se você achou que ele falou muito rápido, você clica de novo que ele vai falar um pouco mais pausado. Agora, entendendo melhor a tradução. Veja que não é só você pegar um texto em inglês, colocar lá no Google Tradutor e confiar que vai estar tudo certinho lá em português para você utilizar. Não, às vezes você precisa fazer algumas adequações. Por quê? Porque as palavras às vezes podem ter mais de um significado e nem sempre ele vai identificar qual é o contexto em que a palavra está sendo utilizada. Então é muito importante você fazer uma revisão, você vai ler o texto em português, tá? E vai ver se está condizente, se faz sentido. Se tiver alguma coisa estranha no texto, você tem que ver qual palavra é essa que está estranha e procurar outras possibilidades de uso dela, outras traduções, certo? Então,
Uma característica interessante do Google Tradutor é que quando traduz uma única palavra a uma frase comum, o usuário verá um dicionário simples abaixo da tradução que indica a classe gramatical e possíveis traduções alternativas para o termo solicitado. Então, quando você joga uma palavra isolada, uma frase mais comum, ele vai trazer lá embaixo algumas opções de tradução para você. É importante você estar sempre atento a isso. Aqui eu fiz o contrário. Eu joguei mango, né, em inglês, e aí ele traduziu para o português manga, mas me trouxe outras possibilidades aqui, ó, que é muito importante vocês observarem isso. Traz a classe gramatical, que é um substantivo, e aí ele traz essas 3 definições. Então, essa palavrinha em inglês pode ter 3 significados. Nós vamos observar ali no próximo exercício, que é aqui no exercício 7. Você vai relacionar a definição com as figuras. Então, veja, a palavrinha mango ainda, ela tem 3 significados. A flesh, oval, yellowish red tropical fruit that is eaten raw or used green for pickles or chutneys. Number 2, the evergreen Indian tree of the Cassia family that bears the mango widely cultured in the tropics. E a terceira definição, a tropical American hummingbird that typically has green plumage with purple feathers on the wing, tails and head. Veja, eu tenho as 3 definições e as 3 imagens. Você vai me dizer qual delas se relaciona a essas definições. É só colocar um número ali. Veja, você não precisa entender a definição toda, mas algumas palavrinhas ali que você conseguir identificar já vai ajudar você a relacionar com a imagem, ok? Já voltamos.
Conseguiram fazer? Vejam, como eu disse, você não precisa traduzir tudo o que está escrito aqui, né? Pela definição 1, a gente consegue ver ali, ó, tropical fruit. Então, por ali você já consegue identificar qual é a definição. Na 2, a gente tem aqui o tree, que é a árvore, né? Então, a gente já consegue mais ou menos ter uma ideia. E aqui, na terceira, a gente também tem ali, ó, falando de asas, né? Então, de repente, já é uma dica para você saber. Então, você não precisa traduzir tudo para conseguir chegar a uma resposta. Conferindo, então, a número 1, quer dizer, ó, é uma fruta tropical carnuda, oval e vermelho amarelado, normalmente é a cor da manga, né? Que é comida ou é degustada fresca, né, madura, ou é usada verde para fazer conservas, né, o picles mesmo, ou chutneys. Chutney, gente, é um condimento indiano. Ele é feito com frutas ou pode ser feito com legumes e ele tem um sabor assim meio agridoce, é meio doce, meio salgado, tá? Então, essa fruta é usada também para isso quando ela está verde. Ou então é uma árvore toda verde, também da Índia, e que ela é da família dos cajueiros e que produz a manga, que é muito cultivada nos trópicos. Ou a opção 3, que no caso ali então é o pé, né, a mangueira, é a árvore que produz a manga. E a 3 é um beija-flor, tá? O hambúrguer aqui é o beija-flor que normalmente tem a plumagem verde com as asas roxas, né, com penas roxas nas asas, no caule e na cabeça, que no caso ali é o beija-flor. Então veja, se você não prestar atenção no contexto em que você vai usar a palavra, você pode usá-la de uma forma indevida. Por isso que é muito importante vocês observarem essas descrições que tem aqui. Número 8. Translate the use of just in the sentence below. O just é uma outra palavra que tem vários sentidos, dependendo do contexto. Eu trouxe aqui para vocês 4, tá? O just como advérbio, a classe gramatical que sempre vai aparecer lá no Google Tradutor, ele tem o número 1, ele pode significar exatamente, justamente, exatamente, ó. Pode significar apenas ou pode significar há pouco tempo. Se ele for um adjetivo, ele pode significar justo ou justa. Veja, aqui, para a palavrinha just, nós temos 4 definições. 3 como advérbio e 1 como adjetivo. Você vai ler as 4 frases e colocar a tradução adequada para o just em cada frase, tá? Letter A. I've just arrived from school. Where is everybody? Não vou fazer tradução agora, senão vou dar resposta para vocês. Letter B. Thanks, Mom. This is just what I need. Letter C. He's just a kid. He can't solve all those problems. E letter D. Do you live in a just society? I don't think so. Então, vou dar um tempinho aí, veja a tradução, tá? Você não precisa também traduzir todas as frases ali, você entendendo o contexto dela já vai ser o suficiente para você colocar uma dessas 4 traduções ali na resposta.
Então, vamos conferir a resposta de vocês? Let's check. Vejam lá, ó. I've just arrived from school. Há pouco tempo, acabou de chegar. Então, ele pergunta assim, eu acabei de chegar da escola. Onde está todo mundo? Na letra B, nós temos a tradução do just ali como exatamente. Veja a frase, ó. Obrigada, mãe. This is just what I need. Isso é exatamente o que eu preciso. A letra C, a tradução do just é apenas, ó. He's just a kid. Ele é só uma criança, ele é apenas uma criança, ele não consegue resolver todos os problemas. E letter D, a tradução do just é justa, aqui ele está sendo usado como um adjetivo. Você vive em uma sociedade justa? Então, aqui ó, é uma característica da sociedade. Você vive numa sociedade justa? Eu acho que não. Número 9. Em qual frase o verbo está empregado no present perfect? Dessas 4 frases que a gente usou o just agora, em 4 contextos diferentes, eu quero que você diga qual das frases aqui a gente usou o present perfect. Preste atenção nas estruturas do verbo, tá? E responda no seu caderno. E aí, qual dessas frases nós usamos o present perfect? Tá fácil essa, né, gente? Primeiro, que a gente viu o just ali que acabou de acontecer e nós temos o I've just arrived. Eu acabei de chegar. Nós temos o sujeito, o verbo have e o verbo no particípio passado. Então, com certeza é a letra A. No número 10, nós temos aqui um slogan da Nike, muito conhecido, muito famoso, Just Do It. Nesse caso, então, ó, em Just Do It, what is the meaning of just? Nesse caso, então, o just significa o quê? Exatamente, justamente, apenas, há pouco tempo ou justo e justa. Veja, são os mesmos significados do exercício anterior, mas aqui ele está sendo usado em qual deles? Vou dar um tempinho aí para vocês.
Então, vamos ver, esse just está sendo usado em qual significado? No caso aqui, apenas. Então, just do it quer dizer assim, apenas faça. Né? Então, ali, o just está com esse sentido de apenas faça. Just do it. E agora nós vamos para o nosso quiz, são aquelas duas perguntas que vocês já sabem, nós vamos fazer juntos, ok? Mas eu quero que você anote aí no seu caderno qual é a opção que você acha que é correta. Não vai dar tempo de copiar todo o exercício, mas se a letra A, B, C ou D, você consegue anotar aí no seu caderno, ok? Vamos lá então para número 1. Qual opção devo selecionar no Google Tradutor quando não sei a qual língua a palavra pertence? Então, não sei que idioma que é essa palavra, eu vi numa música, ouvi em algum lugar, vi escrito numa revista e eu quero saber, mas eu não sei que idioma é esse. Qual opção que eu tenho que escolher lá no Google Tradutor? Letter A, escolher idiomas, que é aquele sinalzinho que eu mostrei para vocês. Alterar idioma, que são aquelas duas flechinhas que eu também mostrei. Detectar idioma ou nenhuma das alternativas, pois a página não fornece essa opção. O que vocês acham? Quando eu quero detectar, né, escolher lá, não sei qual é o idioma, tá bem fácil essa, né? Já respondeu aí no seu caderno? Então, se eu não sei qual idioma é, claro que eu vou escolher o detectar idioma. É a primeira opção que aparece lá em cima nos idiomas. Se você clicar ali, digitou a palavra, ele já vai trazer lá em cima qual é o idioma. E 2, choose the correct answer to complete the sentence. A frase é essa, ó. Have you ever made a mistake when using a translator? Você já cometeu algum erro quando você usou um tradutor? Já usou uma palavra com sentido quando o contexto era outro? Já aconteceu isso com você? Então, na resposta, a pessoa vai dizer, yes, I've, né? É comum acontecer isso. Yes, I've never, already, ever or many times made it. Então, qual que você vai usar ali nesse caso? Anotou aí no seu caderno? Vamos ver se você acertou. Already, né? Nós estamos usando uma frase afirmativa e eu quero dizer, eu já fiz isso, né? Em alguma vez na minha vida eu já cometi um erro, sim, passou despercebido, então vou responder, yes, I've already made it. Eu já fiz isso. Então, hoje nós estudamos um website, estudamos o Google Tradutor, vimos ali algumas possibilidades de uso. Temos que prestar muita atenção quando nós vamos usar o tradutor, porque às vezes ele pode sim trazer uma tradução fora daquele contexto que nós esperamos. Então, certifique-se aquele mesmo significado que você quer. Use outras ferramentas juntos. Você pode lá, como eu dei a dica, usar a imagem. Vai lá numa página, digita a palavra, veja a imagem se corresponde com aquilo que você realmente está precisando usar naquela frase. E também fizemos uma revisão do Present Perfect, ok? Gente, a aula chegou ao fim, infelizmente. See you next class. Thank you for your attention. Bye bye, students.